Boa noite a todos. Já faz muito tempo que sinto a vontade de estar contando a todos vocês o que me levou a montar o canal NS Oculto. Especificamente um canal que contasse relatos, fatos e histórias de lobisomens. Eu me chamo Júnior, sou o criador deste canal e também a voz que conta os relatos que vocês ouvem. A infância que vivi a partir do ano de 1993 até o ano de 2000 foi uma infância completamente diferente de tudo que uma criança pode viver em dias atuais. Também posso afirmar que minha infância foi muito boa, pois não existia nada que me impedisse de correr pelas ruas, andar pelas matas e ficar até tarde da noite se divertindo com os meus amigos. Cresci aos cuidados de minha família e também de meus avós. E neste meio tempo, enquanto eu ainda era uma criança, era comum ouvir histórias que falavam sobre o mundo sobrenatural. Algumas dessas histórias falavam sobre Boitatá, mula sem cabeça e também a tão falada Capora. Mas entre tantas histórias existia uma que na minha infância me fascinava. Vocês já devem estar imaginando qual seria. É isso mesmo que vocês pensaram. Ouvir histórias sobre o lobisomem me deixava extasiado e também com muito medo. Por incrível que pareça, em meio à minha família, sempre houve histórias de alguém que viu ou que levou o famoso corridão da criatura. Lembro-me de um de meus tios contar um fato sinistro que ocorreu com ele. Vinha ele bastante cansado de uma madrugada bastante cansativa de trabalho. Tio Nilson trabalhava em um pátio de descarregamento de cimento. E seu expediente de trabalho começava às 8 horas da noite e terminava próximo às 4 horas da manhã. Certa madrugada, depois de cumprir o seu expediente, ele vinha fazendo o caminho de volta até a sua casa. Mas em um determinado momento, ele acabou se deparando com o que parecia ser uma sombra negra, encostada em um muro. Sua primeira impressão era que poderia ser um pequeno bezerro, ou até mesmo um cachorro de porte grande, que estava ali naquele lugar somente descansando. Então, como o tio Nilson estava bastante cansado e não via a hora de chegar em sua casa, acabou não dando muita atenção para aquela situação. Somente olhou para a frente e continuou a sua caminhada. Mas depois de ter se afastado um pouco mais daquele local, ele acabou ouvindo o som de passos que parecia se misturar ao som de algo que vinha se arrastando às suas costas. Sua primeira impressão era que algo ou alguma coisa estava o seguindo durante a surdina daquela noite. Foi então que de canto de olho ele virou a sua cabeça e acabou vendo aquela sombra se esgueirando em sua direção. Mesmo depois de aumentar os seus passos e correr, o que o perseguia continuou investindo sua chegada, o mais próximo dele. Nilson conseguiu chegar em sua casa ainda mais cansado. E tão logo adentrou para dentro, a curiosidade acabou o levando a olhar pelo canto da cortina de sua janela. E esta é uma breve descrição do que ele acabou vendo. A tal criatura possuía uma forma animalesca. Estava completamente descontrolada à frente de minha casa. Aquela criatura tinha o tamanho de um bezerro. Sua cabeça tinha traços irregulares que a deformavam, mas a semelhança era nitidamente parecida com a cabeça de um porco. Seus joelhos pareciam quebrados para trás,
e seus calcanhares eram alongados. Aquilo também andava em 4 patas, mais exatamente sobre a ponta de suas patas traseiras. Então, depois de toda aquela algazarra, a criatura continuou subindo a rua, e seus gritos foram sumindo, até que tudo voltou a ficar em silêncio. Então, depois deste acontecimento, muitos outros comentários começaram a ser ditos na região. Entre tantos comentários, eu cheguei a ouvir de uma senhora de idade bastante avançada que ela sabia quem era o lobisomem que assombrava as noites na rua Ucrânia. Mas infelizmente ela também dizia não poder contar, pois tinha medo que a criatura viesse atormentá-la durante a madrugada, ou coisa pior. Infelizmente essa senhora acabou levando esse segredo com ela, pois já não se encontra mais em vida. Outras pessoas também diziam que não muito longe da onde eu morava, existia uma casa que era o passador do lobisomem. Muitos acreditavam que a criatura fazia este caminho para sair da mata que se formava atrás desta casa. Não existia uma única noite que eu não fosse para a minha cama e ficasse com a minha atenção redobrada aos sons que se formavam durante a noite. Nesta época, todos estes comentários já vinham me causando um certo fascínio. Então, quando foi uma manhã, lembro-me de estar na casa de meus avós e ouvir um certo bochicho sobre um homem que chegou em sua casa e acabou sendo surpreendido por algo que eu esperava. Este homem fazia o caminho que mais uma vez passava pela frente de minha casa, e também o mesmo caminho que meu tio acabou sendo surpreendido. Conforme ele caminhava em direção à sua casa, ele conseguia ouvir o som de algo que parecia rosnar. Este ser também o acompanhava pulando os muros das casas. E tão logo ele chegou em sua casa e adentrou a sua garagem, acabou sendo surpreendido por uma criatura que não hesitou em atacá-lo. Um de seus irmãos, ouvindo seus pedidos de socorro, acabou levantando rapidamente e abriu a porta da casa. E o que ele acabou vendo saindo de cima de seu irmão o deixou completamente sem palavras. Ele dizia que o que ele viu pulando o portão da entrada da casa era uma criatura completamente negra. Possuía pelos longos e tinha a estatura de um homem alto e forte. Ele também jurava que aquilo não era um ser humano. Todos estes acontecimentos passaram a acontecer quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos. Nesta época eu tinha por costume ir até a casa de meu primo Guilherme. E lá eu passava a noite enfurnado em jogos de videogame com ele. Vocês conseguem imaginar como eu voltava para minha casa durante a madrugada? Confesso a vocês que por muitas vezes a minha mãe acabava indo ao meu encontro. Mas na maioria das vezes, eu acabava retornando sozinho. E a impressão que eu tinha quando isso acontecia era que sempre tinha alguma coisa me observando pelos cantos escuros que se formavam em meio aos muros e às casas. Lembro-me bem que depois de tantos acontecimentos, em um sábado eu e alguns amigos estávamos reunidos e em meio àquele alvoroço de jovens, acabamos terminando de acertar os detalhes para passarmos a noite em uma casa de shows e eventos onde muitos jovens se reuniam para beber e dançar. Naquela tarde de sábado, eu também comentei com todos sobre os acontecimentos que vinham acontecendo, e ninguém discordou ou desacreditou de uma só palavra dita por mim. Então, para a nossa segurança,
Acabamos tratando que quando estivéssemos retornando para as nossas casas, ficaríamos todos parados à frente da casa de cada um, até que a pessoa já estivesse em segurança dentro de sua casa. E assim fizemos até que restou somente 3 pessoas. Eu, um de meus amigos e sua irmã. Depois que eles estavam dentro de sua casa, a sensação de segurança que eu tinha já não existia mais, pois naquele momento eu estava sozinho andando pelas ruas, que se encontravam completamente encobertas por uma densa neblina. E mais uma vez eu estava tendo novamente aquela sensação que alguma coisa estava me observando, e não estava muito longe de mim. O caminho que eu ainda tinha para percorrer era bastante longo, e para tentar ludibriar o medo que eu estava sentindo, eu não vou mentir para vocês. Eu comecei a falar comigo mesmo, pois esta era a única forma que eu encontrei para tentar manter a minha sanidade naquele momento. O alívio só chegou no momento em que eu me aproximei de casa. Então, no momento em que eu abri o portão e caminhei até a porta de minha casa, notei que meu cachorro estava inquieto, e para mim era algo inusitado ouvir aquele cachorro choramingando e tremendo de medo, pois ele era bastante grande e brabo. Foi então que eu acabei caminhando até a sua casinha e me assentei à sua frente. Neste momento eu vi meu cachorro sair de dentro de sua casa com o rabo entre as pernas e com a sua orelha completamente baixa. Ele caminhou até a minha direção e deitou sobre as minhas pernas. Mesmo eu conversando com ele, lhe fazendo carinho, ele não parava de choramingar. Parecia que estava tentando me avisar que algo muito ruim estava à nossa espreita. Foi então que acabei ouvindo o som de alguma coisa que tentava pular os muros do fundo de minha casa. Era um som bastante parecido com unhas tentando se agarrar sobre a parte alta do muro. Então, sem ao menos pensar, me levantei e caminhei até o corredor escuro que existia aos fundos de minha casa. Este corredor possuía 8 metros de comprimento e 2 metros de largura entre minha casa e o muro. Quando olhei no corredor, eu não conseguia ouvir nada, somente o som de algo que tentava pular para o outro lado. Então, no momento em que eu fiz menção de entrar no corredor, eu acabei vendo um par de olhos amarelos olhando em minha direção. O choque de realidade que eu recebi naquele momento me fez entender que aquilo que estava atrás de minha casa jamais poderia ser um cachorro. E bastou aquilo começar a rosnar olhando em minha direção para que eu corresse em direção à porta de minha casa. Foi então que eu acabei vendo sair dos fundos de minha casa uma criatura de pelagem longa e completamente negra. Aquele ser também percorreu todo o fundo do terreno de minha casa e se enroscar em uma cerca de arame farpado que separava o nosso terreno do terreno do vizinho. Neste momento eu forcei a porta de minha casa para abrir, pois minha mãe tinha por costume trancar a porta somente com uma tranca de madeira. E tão logo a porta se abriu, eu entrei rapidamente e bati a porta. Minha mãe, ouvindo todo aquele barulho, acabou se acordando e indo até a sala. Ela acabou me perguntando por que eu estava fazendo tanto barulho. E no momento em que eu respondi que tinha visto um lobisomem em nosso terreno, ela acabou desacreditando de mim. Me perguntou se eu estava bêbado. Também falou para mim parar de segurar a porta. E foi então, neste momento, que a criatura que estava do lado de fora acabou se jogando por algumas vezes sobre a porta. Depois disso, parecia que a criatura, para nos apavorar ainda mais, passava a se esfregar pelas paredes da casa. E somente depois de alguns minutos de terror, aquele ser acabou deixando o terreno que morávamos. Somente durante o dia eu e minha mãe vimos as marcas que foram deixadas em nossa casa.
Eram marcas de unha. Não existia uma única noite que eu não ficasse agoniado imaginando como seria se aquela criatura retornasse. Mas isto nunca mais aconteceu. Esta é uma de muitas passagens que eu tive o desprazer de vivenciar. Mas este foi o principal motivo que me levou a fazer o canal NS Oculto. Boa noite a todos. Eu me chamo Ítalo Ribeiro. Tenho 41 anos e moro atualmente no estado do Ceará. Bom, esta passagem aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha a metade da idade que eu tenho hoje. Houve uma época em que eu gostava de me aventurar por lugares bastante distantes. De preferência, longe do agito caótico de cidades. Ainda tenho em minhas lembranças a fatídica noite em que eu cheguei em um vilarejo chamado São Pedro. O lugar era bastante distante de tudo e ficava mais precisamente escondido entre vales e montanhas. Era mês de outubro. Os moradores daquele lugar pareciam carregar a desconfiança em seus olhares. Esta situação acabou me trazendo uma sensação de inquietude. Depois de já haverem se passado próximo a uma semana que eu havia chegado até aquele lugar, chegou até mim rumores e também algumas histórias bastante estranhas. Os moradores falavam sobre uma criatura misteriosa que vinha aterrorizando aquele lugar. Confesso a vocês que quando vi a palavra lobisomem, de imediato desacreditei de tudo. Em meus pensamentos, eu reformulava para mim mesmo que tal ser era apenas uma lenda. Mas logo acabei descobrindo que a realidade vivenciada naquele lugar era muito mais misteriosa do que eu podia imaginar. Eu me encontrava na fazenda de um homem chamado por João Castilho. João era um homem criado à moda antiga. Ele mesmo dizia que suas palavras não faziam curva e gostava de conversar olhando diretamente nos olhos das pessoas. Apesar de parecer ser um homem bastante rude, ele possuía um bom coração. Durante uma tarde eu estava sentado à varanda de sua casa e olhava ao gado ao longe. O clima era fresco e tranquilo. Lembro-me de João chegar ao meu lado e se assentar. Então, depois de ter passado alguns momentos de prosa, ele acabou puxando o assunto sobre os acontecimentos que envolviam a criatura. Todos acreditavam ser um lobisomem. Ele dizia que seu fiel amigo, o cão Max, havia sido morto de uma forma brutal e seu corpo, de certa forma, teve que ser juntado com um mapá, pois o pobre animal se encontrava completamente esquartejado. Havia partes do pobre cachorro por todos os cantos da fazenda. Era custoso ouvir em suas palavras ele dizendo que viu as marcas de mordidas que quebraram o crânio do cachorro. Mas confesso a cada um de vocês que, mesmo eu sendo incrédulo, suas palavras congelaram o meu sangue. Conforme os dias vinham se passando, não havia uma única manhã que os moradores não viessem relatando incidentes semelhantes. A família Silva perdeu sua única vaca leiteira. E o senhor Antônio teve seu galinheiro destruído. E desta vez, eu acabei vendo a devastação nos olhos dessas famílias. E o que acompanhava seus olhares era a sensação de impotência. A curiosidade sobre os acontecimentos que vinham ocorrendo acabaram me levando a investigar os acontecimentos. E depois de conversar com as pessoas que vinham relatando suas perdas, acabei notando que todas as pessoas que vinham sofrendo com os ataques possuíam algo em comum. Eram pessoas que possuíam idade bastante avançada e também moravam sozinhas. Suas casas eram bastante retiradas do vilarejo. Parecia que o que estava levando terror a todos
Escolhia suas vítimas com precisão. Lembro-me da noite em que a criatura invadiu o terreno da casa da família Oliveira. Eu estava lá de prontidão, escondido e observando em meio ao breu daquela noite. Ainda tenho a lembrança de ver os animais se agitando. Parecia que eles estavam sentindo que algo ruim estava se aproximando. Não demorou muito para que eu conseguisse ver uma grande sombra negra, que parecia se esgueirar ao lado da cerca que demarcava aquela propriedade. Lentamente, o que parecia se esconder em meio ao breu da noite tomou a direção da casa daquela família. E com a ajuda da lua que se projetava alto no céu, eu conseguia ver um ser que possuía pelos acinzentados por boa parte de seu corpo. Aquele ser passou a espreitar a janela do quarto da pequena Maria. Naquele momento eu ainda acreditava que se tratava de um grande cachorro. Mas foi no momento em que aquele ser se colocou em pé e se lançou por algumas vezes na parede que eu acabei sentindo o sangue do meu corpo congelar. Então, seguido disso, as luzes ao redor da casa foram acesas. Com isso eu pude ver que aquilo que eu acreditava existir somente em histórias folclóricas realmente existia. E estava a poucos metros à minha frente. Aquele ser parecia uma mistura animalesca de um ser humano e um lobo. Seus olhos eram completamente vermelhos. Seu corpo carregava cicatrizes. Não sei dizer se suas pernas eram quebradas para trás ou se seus joelhos eram virados. Então, depois que as luzes foram acesas, o lobisomem correu em direção à mata. A família Oliveira, com a chegada do dia, decidiu fugir de suas terras, pois temiam que a criatura retornasse para pegar a sua filha. Então, temendo por suas famílias, muitas pessoas se ajuntaram para uma caçada. Todos estavam determinados a matar a criatura, pois sabiam que se isso não acontecesse, suas famílias corriam grande risco. Eu acabei me ajuntando àquela equipe de caça. Boa parte dos homens carregavam rifles e lanternas, e estes fizeram a frente em meio àquela floresta na caçada. Confesso que o que mais me levava àquela situação era a curiosidade, mas também me encontrava determinado a ajudar aquelas pessoas. Naquele momento, todos nós que estávamos naquela situação, todos ali procurávamos por pistas que pudessem nos levar até a criatura. Então, passado alguns minutos, todos nós passamos a ouvir barulho de algo que parecia correr muito rápido ao nosso redor. No mesmo momento em que o barulho era ouvido de um lado da mata, também já era ouvido na outra extremidade. Parecia que estávamos cercados por uma grande matilha. Naquele momento, todos nós que nos encontrávamos naquela situação nos tornamos presas fáceis. Foi então que eu acabei avistando aqueles olhos vermelhos brilhando em meio à mata. E no momento que avançamos em direção ao lobisomem, eu já não sei mais nada o que aconteceu. Minha visão foi escurecendo e tudo foi ficando borrado. Eu ouvia bem ao longe os homens me chamando pelo nome, enquanto os outros abriam fogo. Então somente no outro dia eu acabei acordando em um hospital. Meu corpo estava todo dolorido. Parecia que eu tinha levado uma surra. Em minhas costas haviam cortes que precisaram de pontos. A equipe de caça havia sido encontrada, mas ninguém sabia dizer nada sobre a criatura. Até onde se sabe, o vilarejo São Pedro continuou sendo aterrorizado por longos anos por este ser. Eu não sei dizer se esta criatura foi capturada ou morta. A única coisa que sei é que nunca me esqueci daquela noite. Naquele pequeno vilarejo, o sentimento de segurança e medo predominava. Eu me chamo Ítalo Ribeiro e sou a prova viva do terror vivenciado no vilarejo São Pedro.
Diferente do que muitos pensam sobre o mundo sobrenatural, a verdade é muito mais sombria do que qualquer lenda. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Olá, Enésio Culto. E também todos que venham a estar presentes. Eu me chamo Matias Galvão. E em dias atuais em que nos encontramos, já estou chegando na casa dos 54 anos. E desde já, quero que todos saibam que tudo que estará sendo contado para todos vocês através deste canal está relacionado a uma experiência amedrontadora que eu e mais alguns companheiros de trabalho acabamos passando tão logo nos deslocamos de nossa cidade a outra para a prestação de serviços especializados. Bom, moro em Curitiba, para ser mais exato, bem próximo às saídas litorâneas que fazem sentido às praias. E durante aquela manhã, tivemos que sair da cidade que residimos para prestar serviço em uma pequena cidade chamada Jaguariaíva. Pois bem, eu e mais alguns companheiros de trabalho iríamos trabalhar na substituição de uma peça que havia apresentado problemas em uma dessas colheitadeiras de última geração. Para vir a fazer todo aquele percurso de deslocamento, acabei entrando em acordo com a empresa para poder ir com o meu carro, pois neste caso, a empresa somente entraria com o combustível e a alimentação, pois eu tinha a intenção de retornar aquele dia ainda para Curitiba. O dia e a tarde foram tranquilos. A ida também foi tranquila. Não passamos por nenhum acidente, o que me comprova ainda mais a teoria sobre o acontecimento durante a nossa volta. Sem sombra de dúvidas, era algo espiritual ou completamente demoníaco. Para que vocês entendam o problema, o fato aconteceu durante a nossa volta. Chegamos na cidade de Jaguariaíva ainda pela manhã. Deveria ser próximo às 6 horas da manhã. O trabalho que tivemos que desempenhar durante o dia não era pesado, mas exigia tempo, pois toda a máquina, depois de arrumada, teria que passar por uma nova atualização em seu sistema. Somente desta forma ela desempenharia suas funções com perfeição. Então já era próximo às 9 horas da noite, quando finalmente pegamos a estrada para retornarmos para nossa cidade. Apesar da lua se mostrar alta no céu, a estrada se encontrava completamente escura. Em alguns pontos, ela também era tomada de mato por ambos os lados da pista. A única coisa que clareava o caminho eram os faróis do meu carro. Tão logo tomamos distância da cidade, lembro-me que em um determinado ponto da estrada era possível sentir um cheiro muito forte de osso. Não posso garantir se era de alguma empresa que existia naquela região, mas foi neste ponto que algo inexplicável aconteceu. Todos vimos a hora em que uma criança cruzou a frente do carro. Eu tinha a mais plena certeza que o pior tinha acontecido. Então parei o carro de imediato, bem próximo a uma curva. Enquanto eu voltei o caminho com outros companheiros, o restante do pessoal acabaram ficando para checar o carro. Acreditem ou não, eu não encontrei nada na rua. E tão logo eu retornei com os companheiros, me chamaram para ver a frente do carro. Por incrível que pareça, não existia um arranhão sequer. Foi então que não demorou muito para ser pronunciado que o que acabamos vendo naquele momento foi uma assombração. E seguido desta experiência assombrosa, todos nós acabamos vendo uma criatura bastante estranha.
Ela se assemelhava a um ser humano de estatura média. Seu corpo era desforme e também muito magro. Aquilo vinha caminhando lentamente em nossa direção. Também não demorou muito para que conseguíssemos notar que aquilo caminhava em pé como uma pessoa. Porém, era nítido que suas pernas pareciam quebradas para trás. Então, quando aquilo se encontrava a poucos metros de nós, acabamos vendo uma criatura que a pele era extremamente escura. Seus pelos eram completamente arrepiados e compridos. Ele andava na beira da estrada devagar. Naquele momento, eu e o pessoal tratamos de entrar no carro rapidamente. Eu acelerei o carro com força, pois não queria ficar mais naquele lugar. Enquanto eu dirigia, o pessoal falava que a criatura vinha correndo atrás do carro. E quando olhei pelo retrovisor, eu testemunhei algo surreal. Aquele ser corria como um cachorro sobre suas 4 patas. Ainda tenho lembranças das palavras que eu acabei ouvindo dentro do carro. Acelera, meu amigo, pois isto que vem correndo atrás deste carro é um lobisomem. A criatura só parou de correr atrás de nós porque do outro lado da pista vinha em nossa direção um comboio de caminhões. Então, depois de tomarmos distância, diminui um pouco a velocidade. Continuei o meu caminho. Por boa parte daquele caminho feito, ninguém falava uma única palavra sequer. Somente depois de passarmos a Serra de São Luís do Purunã, eu acabei falando sobre o ocorrido. E mais uma vez eu acabei ouvindo ser dito que o que nós vimos era realmente um lobisomem. Confesso a todos vocês que eu ainda custo acreditar naquilo que vi. Durante uma única noite nos deparamos com uma visagem e seguido disso acabamos sendo surpreendidos por um lobisomem. E eu em particular acredito que a mente de ninguém está preparado para testemunhar tal coisa. Mas quando isso acontece, é fato que paramos e refletimos que aquilo que acreditávamos que não existia, realmente existe. Cordiais uivos a todos. Boa noite.